Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Eu inicio o programa desta noite citando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 12, onde temos a seguinte escritura: E Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários, pois lenços levavam-se de seu corpo aos enfermos, e estes eram curados, e os demônios batiam em retirada. Interessante que quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho de poder, aquela cidade, uma grande cidade para a época, a capital da Ásia Menor, ela foi abalada, sacudida pelo poder de Deus. Pois onde chega o evangelho de poder, consequentemente, sinais, prodígios, maravilhas acontecerão. Não podemos, evidente, pegar esse texto de Atos 19, 12 e fazer dele uma doutrina, mas Deus usou e usa pontos de contatos para realizar grandes maravilhas. Imagina Paulo apanhando lenços de seu uso pessoal, aventais, e enviando para as pessoas doentes, para as pessoas endemoniadas. E quando aquele lenço, aquela peça de roupa, tocava no doente, o doente era curado, o demônio saía, e a Bíblia chama de milagres extraordinários. O Cristo de ontem é o Cristo de hoje. A bênção do Evangelho alcança o ser humano no seu todo. Em primeiro lugar, no seu espírito. A palavra vivificada pelo Espírito Santo gera regeneração, novo nascimento. Mas a bênção da cura divina faz parte do todo realizado por Cristo na cruz do Calvário. Diz a palavra em Isaías 53 que pelas suas chagas, pelas suas feridas, fomos sarados. Então, além da salvação, que é um milagre maior, vem no bojo a cura divina, a cura das emoções, a cura da mente, a cura do corpo, porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Salmo 103 diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Eu quero convidar você do estado do Espírito Santo para uma manhã de cura divina, de maravilhas, de libertação espiritual. Domingo próximo, dia 21, às 9 horas da manhã. Anote aí o endereço: Rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros, 125, não é, Josimar? 125, em frente ao Teatro Carmélia, a 200 metros da rodoviária de Vitória. Você que mora na capital capixaba, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari, toda a região metropolitana, você é o meu convidado especial neste domingo, às 9 horas, quero ter um encontro com você. Toda a equipe Cristo Verdade que Liberta estará presente e Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu espero por você. 20 21 de agosto. Domingo.
9h. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9h, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Nós estamos numa semana muito especial, que é a semana que antecede o dia 21 de agosto, próximo domingo. E nesse domingo nós estaremos juntos numa manhã de cura, de libertação e de manifestação do poder de Deus aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você de casa, que mora aqui no nosso estado, você terá a oportunidade de ter um encontro com o poder sobrenatural de Deus. E eu quero trazer nesta noite uma história de fé, um testemunho de alguém que de repente, como você, está sofrendo, vivendo uma dificuldade, só que esta pessoa teve um encontro com o poder de Deus. E o resultado desse encontro você vê agora aí na sua casa. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Vamos ouvir a história da Leia Freitas. Conta para nós, Leia. Eu nasci e fui criada em um lar evangélico, né? E aí, quando chegou uma certa idade, devido aos fatos que aconteceram comigo, eu achei que Deus era culpado, né? Eu culpei a Deus por certas coisas que aconteceu e acabei me afastando da igreja. E assim, eu saí da igreja e eu entrei no mundo, vamos dizer, como diz, né? Eu mergulhei de cabeça. E uma das primeiras coisas que o diabo me ofereceu foi o cigarro. Achei que o cigarro seria a forma que eu iria colocar para fora a decepção que eu estava sentindo. E aí eu fui para o mundo, eu comecei a beber, eu comecei a, como diz, né, querer curtir. Eu saía para ir para a festa, eu bebia, eu comecei a me envolver em vários relacionamentos, mas nada daquilo me dava paz. Eu saía, eu ia para a festa, eu bebia, eu estava feliz. Quando eu chegava em casa, que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu chorava, porque faltava algo, né? Faltava paz, faltava alegria, a minha alegria era momentânea. E nesse intervalo eu me envolvi com uma pessoa, ela foi morar comigo e no começo assim estava indo tudo muito bem, depois ele bebia muito, ele usava drogas e teve um dia que ele me agrediu, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, para mim foi uma coisa assim e aquilo, né, acabou comigo, eu não sabia como reagir, porque a cidade lá, por ser assim pequena, quando acontece alguma coisa assim, então todo mundo fica sabendo e foi muito comentário que teve. E ele começou a me ameaçar. E eu tive que ficar um mês escondida na casa dos meus pais, na zona rural, porque ele me mandava mensagem direto falando que ia tirar a minha vida. E eu tive que ficar longe do meu serviço, longe dos meus filhos, porque nesse intervalo meus filhos tiveram que ficar na casa do pai. E aquilo foi só me trazendo mais angústia. Eu fumava de 2 a 3 maços de cigarro por dia. E foi passando, aí voltei para minha casa, aí conheci uma outra pessoa que hoje é meu esposo, né? Na época em que nós nos envolvemos, ele era usuário de drogas, bebia muito,
ele não me respeitava, ele, né? E aí chegou um período que eu não aguentei mais. Aí eu falei com ele que a gente iria terminar. Só que eu não conseguia me libertar do cigarro. E sempre tinha alguém que falava que eu não ia conseguir. Não, você fuma demais e você não vai conseguir ficar livre. E para a honra e a glória do Senhor, eu fui liberta. Depois de um período de um mês, eu já não sentia mais vontade de fumar, eu já não sentia mais vontade de beber, porque eu bebia bastante. E o Senhor também trabalhou na vida do meu esposo. Hoje nós dois fazemos parte da Igreja Casa da Benção. Nós dois somos obreiros, eu sou levita também na igreja, amém? E hoje eu falo que eu tenho paz, eu tenho alegria. A paz que eu procurei, a paz que eu achei que eu ia ter, igual os irmãos já comentaram aqui, né? Esses dias de festividades que está tendo na cidade. Então era 3 dias de bagunça, 3 dias de... Eu falo que graças a Deus a única coisa que eu não fiz foi usar drogas, né? Mas o meu esposo, ele usou bastante. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos libertos e somos membros da Casa da Benção. Amém. Os dois libertos e os dois servindo ao Senhor Jesus. Amém. Os dois. Amém. Fez um grande milagre. Amém. Foi tremendo. O que Deus fez na nossa vida foi tremendo. Tanto que assim, o testemunho dele também, porque quem vê ele hoje fala, porque todo lugar que ele ia, ele arrumava confusão, ele arrumava problema, ele é mal visto na sociedade, né? E hoje, graças a Deus foi temos uma vida abençoada, temos um casamento abençoado por Deus. Hoje nós temos paz em nossos lares, em nosso lar, né? Louvado seja o nome do Senhor, só tenho a agradecer. 21 de agosto, domingo, 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Benção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Bom, essa primeira história de fé que você acompanhou nesta noite mostra que o poder de Deus realmente está acima de tudo aquilo que uma pessoa possa estar vivendo. Eu quero trazer uma segunda história de fé para você nesta noite, mas antes disso lembrá-los que no próximo domingo nós estaremos em Vitória, capital do Espírito Santo, numa manhã de cura divina, libertação e manifestação do poder de Deus. O apóstolo Jair de Oliveira, com toda a sua equipe de pastores, estarão atendendo e orando por todas as pessoas, sofredores, viciados, oprimidos pelas forças das trevas, doentes desenganados pela medicina. É a sua chance, é a sua oportunidade de ter um encontro com a verdade que com certeza vai te libertar. Venha estar conosco. A segunda história de fé que eu trago aqui agora para você de casa é a prova real do poder que cura e do poder que liberta. Acompanhe. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Marta Rodrigues Sequino. Eu sou de São Bernardo do Campo, na região do ABC, né? E alguns anos atrás ocorreu comigo assim uma situação muito difícil. Naquela época eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus, né? E eu estava
como proprietária de uma drogaria, havia alguns anos. E essa drogaria ela começou a sofrer assim, assaltos à mão armadas. Aí depois houve 2 arrombamentos. Esses arrombamentos foram feitos à noite. Na época havia uma máfia que trabalhava justamente com o objetivo de arrombar as farmácias e roubar todo o estoque de medicamento. E eles já tinham receptadores, já tinham tudo, né, planejado. E eu fui uma das vítimas por 2 vezes. A primeira vez eu vendi tudo que eu podia vender de valor para colocar novamente um estoque. Eu não consegui colocar o estoque de medicamento que eu tinha antes. Eu coloquei 70%. Mas 3 meses depois, eu chego de manhã para abrir a drogaria e novamente ela tinha sido arrombada à noite. E não restava nada, as prateleiras estavam completamente vazias. Foram minando toda a estrutura financeira que eu tinha e eu não tinha mais condições de colocar mercadoria nas prateleiras. E eu estava assim depois de 15 assaltos à mão armada, com revólveres na minha cabeça, foi assim, momentos de muita angústia mesmo, né? A minha vida familiar estava muito difícil, meu casamento destruído, eu estava com um filho adolescente nas drogas, eu estava assim passando por momentos assim terríveis. E com aquele monte de duplicata nas mãos, eu entrei pela primeira vez na Casa da Bênção, que ficava ali do lado. Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou uma Casa da Bênção bem dali do meu lado. Para não dizer que foi em cima, na parte de cima da minha drogaria. E eu subi aquelas escadas com aquele monte de duplicata nas mãos em busca de uma solução. Porque eu dizia assim no meu coração, agora se Deus não me ajudar, ninguém mais pode fazer nada por mim. Então eu entrei ali na igreja em busca de uma solução. E eu fui até a mulher de Deus, a profeta de Deus, que era a pastora Almariz, nossa pastora que hoje está ali numa base ali no Taboão, né, São Bernardo. E ela me recebeu com muito amor, muito carinho. E ela orou, eu apresentei a ela um monte de duplicatas e eu disse para ela, essa é a minha situação. Se acabasse o gás, se eu tivesse que fazer uma compra no supermercado, carro eu não tinha mais e eu já estava numa situação muito difícil. Então ali era tudo o que eu tinha. Eu estava vivendo a opressão da cobrança, a opressão da dívida, a opressão da situação financeira, né, do aperto e tudo, e da angústia de não saber como fazer. E o tempo foi passando, mas veio a paz. Veio uma paz assim muito grande. Pararam de me oprimir com cobranças. O banco parou de me cobrar. Então ficou assim uma calmaria e uma paz que eu sentia, que eu não sabia explicar, porque toda aquela opressão havia desaparecido. E os dias foram se passando e passou meses. E um dia chega uma carta do banco me chamando para ir até a agência. E eu fiquei angustiada na hora. Eu falei, meu Deus, eu vou passar por toda a humilhação novamente. E quando eu cheguei, o gerente disse, senta aí e tal, tudo bem com a senhora? Tudo bem e tal. Por que você está sumida, não apareceu mais no banco? O que está acontecendo? E eu disse, naquele fio de voz, né, eu disse para ele assim, como que está a minha situação aí? Ele disse, a senhora não deve mais nada para o banco, a sua conta está quitada, a sua dívida está paga. E eu não sabia ali, eu sabia que era Deus que tinha feito algo, porque uma dívida que hoje seria de 350 mil, quem pagaria para mim? Não tinha ninguém que pudesse, nenhum dos meus familiares, parentes, amigos, ninguém faria isso por mim. A não ser Deus, o único que poderia ter feito.
E ali naquele momento, diante do gerente, eu não sabia se eu levantava, se eu gritava, glória a Deus, se eu saltava. Eu não via a hora de voltar para a igreja, de poder testemunhar, de poder contar. E ele foi, ele imprimiu ali um cheque, para um talão de cheque provisório, veio com cartão de crédito, eu fui ver o saldo, eu tinha saldo na conta para fazer uma bela compra no supermercado. E eu tirei o dízimo daquele valor e fui para a igreja no culto da noite. Eu não sabia, eu não via a hora de poder chegar e testemunhar, contar e falar, olha, Deus é maravilhoso. A dívida que estava ali me consumindo, que ia tomar a minha casa, o único teto que eu tinha, mas o Senhor Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E ali, sabe, eu contando aquele testemunho, eu não me continha alegria. Então, todo lugar que eu ia, e até hoje, creia, tenha fé, porque Deus não desampara. Aqueles que buscam a Deus, e creem nele, confiam nele, Ele tudo pode. Deus é maravilhoso. 21 de agosto, domingo, 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Bom, no programa de hoje, mais alguns pedidos que chegam até nós. Você de casa, use o nosso WhatsApp. É o 011 97529 4642. Faça isso agora. Envie o seu pedido de oração. Estaremos colocando o seu nome e o nome de quem você desejar no altar das orações. E para você de casa, então, mais alguns pedidos que chegam até nós. Excelente terça-feira para você, uma noite maravilhosa, cheia das bênçãos de Deus. E bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Tem o seu nome aqui incluso com a gente, ligue para nós, envie áudio ou mensagem para o telefone da bênção que está aí no rodapé do seu televisor e com certeza vamos orar com todo o nosso coração, porque Jesus é a verdade que nos liberta. Entrou em contato com a gente pedindo oração, foi o Augusto Paiva. Ele mora em São Paulo, capital, e ele fala o seguinte: eu estou precisando de saúde e eu oro para que a minha família se converta ao Senhor Jesus. Augusto, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas muito bem, faça a sua parte. Ore pela sua família, evangelize, interceda, não desista jamais da sua casa, porque Jesus alcançará toda a sua família e você e a sua casa servirá ao Senhor. Entrou em contato conosco também o José Moraes, ele mora em Guarujá, São Paulo, e ele pede oração pela vida emocional. Ele fala o seguinte: ore pela minha vida sentimental também, porque as minhas emoções estão abaladas. Meu casamento acabou e minha ex-esposa está tentando tirar tudo de mim, destruindo a minha vida. Hoje moro dentro de um caminhão que uso para trabalhar, sem casa para morar, e ele clama aqui: orem pelo amor de Deus pela minha vida. José Moraes, uma situação delicada, e sabemos que os problemas sentimentais abalam a vida em todas as áreas. Mas creia no milagre. Jesus entra com providência. Ele é o Deus que restitui em sua vida em todas as áreas. Creia no milagre, porque Deus é especialista em reverter qualquer quadro de maldição em bênção. Deus é com você e a vitória é garantida. Toma posse dela, não desista, não pare de lutar e ore conosco no altar das orações. O Senhor Jesus disse em certa ocasião: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á,
Pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A fé, a oração, é buscar, é bater, é insistir até que a glória de Deus, a graça de Deus se manifeste. Pare um pouco agora e ore comigo no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Celeste, te louvamos pelo dia que passou, pela noite que estamos vivendo. Tu és o doador e o conservador da vida humana, considerando a fragilidade da nossa vida. Senhor, agora nesta noite, eu formo com milhares de telespectadores esta grande corrente de oração. Olhai para cada pessoa, cada trabalhador, cada pai de família, cada dona de casa, cada moça, cada rapaz, cada adolescente, cada criança que oram conosco neste momento. Oh, que as tuas boas mãos, como se estendia através do ministério do apóstolo Paulo, curando, libertando os endemoniados lá em Éfeso, o Senhor não mudou. O Senhor opera no século 21, nos dias em que vivemos, para a glória do teu nome mesmo. Toca sobre a vida de cada telespectador e que haja neste momento a operação do teu Espírito Santo, que toda opressão, depressão, toda angústia, toda tristeza de alma bata em retirada, pois onde o Senhor está, a paz que excede a todo entendimento, ela se faz sentir. Onde houver uma enfermidade física, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, uma doença interna, externa, física, psicológica, saia agora, em o nome de Jesus. Pai, tantos nomes que chegam através do WhatsApp, pedidos emocionantes, toca estas pessoas. Daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que assim seja. Amém. Diga comigo, graças a Deus, que nos dá vitórias por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço a todos e até amanhã. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.
Amanhã nos encontraremos novamente.